pessoas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre feminismo negro. Claro que a gente não vai conseguir entender tudo sobre o feminismo negro, mas é só para a gente ter uma ideia. Por que existe um feminismo negro? Né? Existe um feminismo negro porque nós temos mulheres negras na sociedade, né? Então, partindo do princípio que a gente tem mulheres negras na sociedade, a gente não pode esquecer que o machismo e a misoginia, eles pegam todas as mulheres, né? Todas as mulheres. Só que as mulheres pretas, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, as mulheres gordas, elas vão sofrer uma combinação desses tipos de opressão, né? Então, o feminismo negro, ele existe exatamente para a gente partir do princípio de que o feminismo, ele precisa ser, antes de tudo, antirracista. Por quê? Porque existem mulheres pretas que são lésbicas, mulheres pretas que são gordas e mulheres pretas que são feministas. Eu não posso pedir para o movimento feminista como um todo, ele não pode pedir para discutir o feminismo com uma mulher preta e esquecendo que ela é preta, né? Porque ela vai sofrer outros tipos de opressões, né? Então, não tem como você, por exemplo, discutir com uma mulher preta e lésbica só o feminismo, porque ela não tem como se dividir, né? Você vai conversar com uma mulher sobre feminismo, sendo que ela é preta e lésbica. E aí você só discute o feminismo com ela, esquecendo que ela é preta e que ela é lésbica. Não tem como, você não tem como dividir uma pessoa. Então, as lutas dela, as opressões dela estão combinadas, né? Então, precisa ser uma discussão combinada. Então, o feminismo, ele precisa partir do princípio de que ele precisa primeiro ser antirracista, tá? A partir deste princípio, a gente tem que entender por que o feminismo negro existe, né? A luta de mulheres pretas por direitos existe desde sempre, sempre existiu, não só no Brasil como em outros países. Mas, assim como em vários outros momentos da história, né, as mulheres foram apagadas, porque o acesso à educação era só dos homens, né, os homens que chegavam aos cargos de poder e, obviamente, os homens brancos. Então, claro, eles foram apagando as mulheres e, com certeza, as mulheres pretas foram apagadas também. Mas existem vários registros de mulheres pretas que lutavam por direitos, as mulheres pretas que estavam escravizadas. Elas faziam aborto porque elas não queriam ter filhos de estupros que elas sofreram, né? E elas faziam abortos também porque elas não queriam que seus filhos nascessem, né, já escravizados. Então algumas mulheres pretas que conseguiam alforria trabalhavam, vendiam comida para poder comprar alforria de pessoas das comunidades delas, de outras mulheres pretas que estavam escravizadas. Então a luta das mulheres pretas por direito existe desde sempre, só que a gente não tem acesso a isso porque elas foram realmente escondidas da gente, né? Elas foram cortadas da história. Grandes autoras a gente acaba não tendo acesso, né? E a gente só descobre isso quando a gente começa a estudar o feminismo, como a gente tem acesso. Hoje, por exemplo, a gente tem acesso à filósofa Djamila Ribeiro, né? A gente consegue ver outras mulheres pretas falando sobre o feminismo negro, mas porque a gente vai atrás e a gente estuda, mas é uma dificuldade de achar essas referências, né? Então o feminismo negro, ele existe para que a gente entenda que a mulher negra, ela vai sim sofrer de misoginia, ela vai sofrer com o machismo, mas ela vai ter um acúmulo, né? Porque a nossa sociedade é primeiramente, ela é muito racista, né? Então, o feminismo negro, ele existe para que nós, como sociedade, consigamos entender que as mulheres pretas, elas têm determinadas opressões que elas vão sofrer com relação ao cabelo, com relação ao corpo, elas têm uma sexualidade muito maior que a sociedade faz com que nós enxergamos o corpo da mulher preta e o corpo do homem preto como mais sensual, mais forte, né, mais viril, mais possível de ter filhos, né, mais reprodutiva. E isso vem da época que eles eram escravizados, né? Então as mulheres pretas elas são vistas de uma outra forma. Então a gente não pode discutir o feminismo sem enxergar esse ponto de vista. Por isso que existe o movimento negro, tá? Para que a gente enxergue que as mulheres pretas elas sofrem determinadas opressões e uma combinação dessas opressões que eu, por exemplo, não vou sofrer. Assim como uma mulher preta que está, por exemplo, cursando uma faculdade, uma universidade, ela teve acesso à educação, né? E uma mulher, por exemplo, preta que mora numa favela e que não teve acesso à educação, que não terminou o ensino básico, tá? Elas podem sofrer os mesmos tipos de opressão, elas podem sofrer os mesmos tipos de preconceito, né? E o feminismo negro ele está aí para abarcar esses dois tipos de mulheres. Eu não posso falar sobre opressão, machismo e misoginia,
com essa mulher que não teve educação, nenhum acesso à educação, que mora na favela, e com aquela mulher que está na universidade hoje, fazendo uma faculdade, fazendo um curso superior, sem entender que, primeiramente, elas são pretas, né? E primeiramente elas vão sofrer um tipo de opressão, e depois elas vão sofrer com o machismo, depois elas vão sofrer com a misoginia. Tá? Então a gente precisa entender primordialmente isso. Tá? É por isso que existe o feminismo negro, é para a gente ter esse entendimento de que não é a mesma coisa, porque ela não pode se dividir. Eu não posso conversar sobre feminismo com uma mulher negra e lésbica, esquecendo que ela é negra e lésbica. Ela não tem como se dividir. Eu não posso só falar com ela sobre a questão LGBTQIA+, esquecendo que ela é preta. Porque antes de sofrer o preconceito da homofobia, ela vai sofrer o racismo. Tá? Ela vai sofrer com o racismo. Então, é a partir desse ponto de vista que o feminismo negro trabalha. Fechou?